Olá, essa é a plataforma de e-learning disponibilizada pela Nova Didacta, feita pela Electude, uma empresa holandesa que atua no desenvolvimento de sistemas de aprendizagem na área automotiva, onde eles tiveram como principal objetivo criar uma plataforma onde os professores podem aplicar numa sala de aula a teoria e a prática englobadas em um mesmo sistema de uma maneira muito gráfica e visual e interativa. Ou seja, podemos melhorar muito a curva de aprendizagem do aluno por esse método conter a, a interação entre a parte teórica dos assuntos junto com a parte gráfica, sem precisarmos ter necessariamente um laboratório na frente dos alunos naquele momento. Então, é uma plataforma bem dinâmica, onde temos sistemas interativos gráficos, visuais e interativos, né, onde podemos interagir com as figuras demonstradas, como se o aluno já estivesse fazendo os exercícios práticos. E isso faz com que a aprendizagem seja muito mais rápida, porque ao mesmo tempo que você já está ensinando a teoria, os alunos já têm o contato de como funcionam aqueles sistemas, aqueles instrumentos, peças, etc., de uma maneira real, né? Ou seja, quando tiver contato com o veículo em si, ele já vai estar bem familiarizado pelo pré-contato com esses elementos de uma maneira virtual. Então, a plataforma é acessada por web browsers, né? Aqui eu estou utilizando o Microsoft Edge, a versão mais recente, e pode ser utilizada pelo Chrome ou Firefox, desde que tenha o suporte ao Flash Player, de onde é feita toda a tecnologia de interação dessa plataforma. E aqui a gente tem os três tipos de acesso da plataforma: o aluno, o professor e a administração. Eu vou começar a explicação pelo sistema do professor. Clicando aqui, temos o login, né, onde vocês vão colocar o usuário e senha recebidos. E aqui temos a parte introdutória da plataforma de e-learning. Essa plataforma é dividida em quatro elementos: os módulos, cursos, alunos e configurações. Falando de uma maneira breve, os módulos são basicamente todos os assuntos relacionados a um veículo. Então, dentro dos módulos, temos aqui nessa caixa, né, à esquerda todas as categorias. Então, temos categorias gerais, sistema motriz, chassis, conveniência e segurança, eletricidade e outros. E dentro dessas categorias temos subcategorias e, por consequência, os módulos. Então, por exemplo, em ferramentas temos diversos módulos relacionados às ferramentas básicas para fazerem as práticas relacionadas a um automóvel. Temos, por exemplo, sistema motriz. Nesse sistema motriz temos os subpassos, onde cada um desses subpassos são os subsistemas de um veículo. E dentro desses subsistemas temos os módulos relacionados a esse sistema. Temos também os cursos. Os cursos nada mais são do que o conjunto de módulos, ou seja, podemos criar um curso chamado, por exemplo, motores e incluir nesses cursos vários módulos relacionados a motores. Seria mais ou menos um capítulo de um livro, pensando de uma maneira mais clara. Aqui temos a aba Alunos, onde o professor pode criar, introduzir os alunos, né?
Cada aluno vai ter a sua própria conta para fazer o uso da plataforma. E através dessas contas, o professor pode manipulá-las de uma forma com que ele encaixe cada um desses alunos em turmas e essas turmas em grupos gerais. Então, aqui, por exemplo, a plataforma vem com já esse sistema padrão de anos, onde ele tem um grupo do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e dentro de cada um desses anos ele tem as turmas. Então temos uma turma chamada um A, um B e um C. E dentro de cada uma dessas turmas temos os alunos que pertencem àquela turma, podendo ser criado o próprio grupo com os próprios alunos que o professor deseja. E por fim temos as configurações. As configurações são basicamente os dados do professor, sendo com asterisco obrigatórios. E uma das funções mais importantes é o idioma. Temos diversos idiomas, incluindo o português no Brasil, porém a plataforma foi construída originalmente dentro do idioma inglês americano. Ou seja, se se quisermos ter acesso total ao conteúdo da plataforma, devemos utilizar o sistema inglês americano. O espanhol também está tão completo quanto o inglês americano. O português do Brasil ainda está em processo de tradução, então não temos todos os módulos que já estão disponíveis no sistema inglês. E a plataforma tem como uma grande vantagem a atualização constante, né? Ou seja, os alunos sempre vão estar atualizados, né? A Electude sempre está atualizando a plataforma deles de forma com que fique mais dentro do cenário real possível, né? Por conta disso, também a plataforma em inglês ela acaba se tornando mais robusta do que a dos outros idiomas que necessitam de um período de adaptação para tradução. Eu vou fazendo uma breve demonstração primeiro em português e depois eu mostro como que é a diferença da plataforma em inglês. E aqui o professor pode criar uma nova senha para a conta dele. Então, mostrando basicamente como que funcionam os módulos, eu posso vir aqui, por exemplo, e selecionar o sistema de caixa de marcha de embreagem. E aqui, dentro desse subtópico, eu tenho 4 módulos nessa versão traduzida em português. Podem ver que aqui temos essa coluna chamada nível. O nível é basicamente o nível de dificuldade de cada um desses módulos, que estão entre o nível 1 e 4, sendo o nível 1 mais fácil, nível 4 mais avançado. Então, clicando dentro do módulo embreagem monodisco a seco, temos as informações desse módulo, ou seja, o nível, o tipo dela, introdutório, a duração esperada, a data de criação e o grupo de produtos. E aqui uma coisa super interessante são os objetivos dentro desse módulo, ou seja, esse vai ser os módulos são utilizados para o aluno ser avaliado também. E essas avaliações já estão englobadas dentro de um dos vários certificados que a Leitude trabalha dentro do sistema educacional internacional. Então, esse certificado já automaticamente faz com que esses módulos avaliem o aluno da melhor forma dentro daquilo que todos esses certificados propõem como o ideal. Então, por exemplo, nesse caso, temos 3 processos, sendo 2 de aprendizados e um de compreensão. A palavra-chave de cada um desses processos e o peso. Então, podemos ver, por exemplo, que o peso da compreensão do princípio de operação de uma embreagem é muito mais importante do que o objetivo de aprendizado nas peças da embreagem do disco a seco. Então, de uma maneira bem geral, podemos ver como que
realmente é muito mais importante o aluno entender o princípio da operação da embreagem como um todo do que o aprendizado individual de cada uma das peças. O sistema é muito mais importante do que as peças desse módulo em questão. Ao clicarmos em iniciar o módulo, podemos utilizar a plataforma dentro do que já está construído. Né? Então, aqui em cima temos 3 tópicos, por exemplo, onde podemos modificar aqui. E aqui embaixo temos as perguntas relacionadas ao texto que foi introduzido, junto com a teoria que o professor já adequou à aula dele também. E aqui temos as figuras gráficas, que são todas sistemas 3D, sempre muito próximos ao real, para que o aluno já tenha de uma maneira visual, ele já tenha um contato direto com os elementos, sem precisar ainda ter tido contato direto com o carro, por exemplo. Então, esse sistema de perguntas eles tem diversos métodos, por exemplo, aqui temos um sistema de perguntas relacionadas ao texto. Aqui no módulo do professor, nós podemos fazer a verificação das perguntas. Do aluno, ele vai também mostrar se o aluno acertou ou errou. Porém, a do professor, podemos navegar entre as diversas perguntas sem precisar respondê-las. E o aluno só pode partir para a próxima pergunta se ele responder a anterior de uma maneira correta. Então, temos aqui, por exemplo, esse sistema de pergunta interativa com a figura. Então, ele pede para localizar na figura a embreagem do automóvel no veículo de tração dianteira. Ele vai dar para o aluno se ele conseguiu escolher a maneira correta, né, o local correto. Aqui temos o sistema de interatividade visual com movimentos. Né? Então, por exemplo, aqui é indicativo. E aqui temos um movimento para um entendimento já um pouco mais introdutório ao sistema, né, de embreagem, de uma maneira bem visual e bem funcional. Então, temos já uma simulação do princípio básico de uma embreagem. Temos também, às vezes, algumas simulações de problemas, né, relacionados àquele sistema. Então, por exemplo, aqui podemos simular uma embreagem patinando. E aí, de uma forma muito interativa, o aluno já consegue entender qual que é o problema de uma embreagem com patinação. Temos também esse sistema interativo de indicação das peças de um sistema, onde, de acordo com a indicação da pergunta, o aluno deve mostrar onde que estão os elementos. Lembrando que aqui já temos essa indicação por estarmos no módulo do professor. O módulo do aluno já ele mesmo que deve identificar sem nenhum auxílio quais são os elementos que estão sendo requisitados. Podemos modificar o tópico. E também temos um sistema visual de operação muito interativo também, onde podemos ver, assim como um sistema real, como que funciona a embreagem em tempo real, inclusive com as suas falhas. Então, ao pressionarmos, por exemplo, a embreagem de uma maneira muito breve, temos uma diferença das rotações, indicando ao aluno como que é um deslizamento da embreagem em tempo real. Temos nesse sistema de módulos também uma ferramenta para que o computador faça a leitura do que estamos vendo na tela, muito interessante também para a inclusão
é, de alunos com deficiências visuais, por exemplo. Isso é muito interessante. E temos sistema de ajuda modular, ou seja, dependendo da página que estamos visualizando, a ajuda vai indicar elementos diferentes. Voltando aqui, na aba Cursos, podemos utilizar essa ferramenta de duas formas. Ou selecionando cursos já pré-definidos pela Etude, lembrando que só estão pré-definidos na versão em inglês, ou o professor pode criar os próprios cursos, adicionando os módulos que ele quiser. Então, por exemplo, podemos vir aqui em adicionar curso, dar um nome para ele, novo curso, uma breve descrição e o nível desejado para esse curso. Feito isso, ele já está disponível nos cursos criados. Aqui temos um breve resumo de todos os cursos que já foram criados, mostrando o nível, os módulos, número de módulos, duração e a publicação. Para adicionarmos módulos nesses cursos, temos duas opções. Eu posso clicar aqui no novo curso. Podem ver que nessa aba ele está mostrando qual o curso que está selecionado. Eu posso vir aqui na aba módulos e selecionar todos aqueles módulos que eu quero adicionar naquele curso. Então, por exemplo, eu quero adicionar conversor de torque, clico, arrasto, juntas homocinéticas, embreagem monodisco, por exemplo. Voltando aqui, podemos ver que o curso criado, curso introdutório, tem os 3 módulos que selecionamos anteriormente. Uma outra maneira é virmos na aba módulos, selecionar o módulo desejado e clicarmos nessa opção de favoritos. Sim, temos aqui na área inicial de módulos a opção favoritos, onde temos acesso a todos aqueles módulos adicionados nessa ferramenta. Voltando aos cursos, podemos vir nessa caixa mais, onde ela vai demonstrar para a gente todos os módulos adicionados na opção favoritos. Então, posso vir aqui e adicionar o cabeçote. Então, existem duas maneiras para fazer isso. Por fim, temos a aba Alunos. Então, como eu havia falado, já temos uma pré-estrutura definida. Eu posso vir aqui, por exemplo, uma que eu criei anteriormente, adicionar um novo aluno. Então aqui você já vai definir o nome de usuário daquele aluno, o nome, sobrenome, o endereço de e-mail dele e uma nova senha. Feito isso, o aluno vai entrar com essa senha, esse login e senha que o professor criou para ele, e dentro do ambiente dele ele vai fazer a troca da senha desejada por ele mesmo. Os grupos podem ser feitos dessa maneira, né? Então, por exemplo, temos aqui essa metodologia de ano e turma. Então, podemos aplicar isso nessa pasta também, onde foi criada uma pasta, por exemplo, nova didacta. Podemos criar um novo grupo, onde já tem criado engenharia. Aqui temos todos os alunos que fazem parte desse grupo. Os módulos que o professor deseja para cada um desses grupos, seria dessa turma.
ou os cursos. Então podemos adicioná-los daquela mesma forma que fizemos da adição de módulos em cursos. Podemos simplesmente arrastar a partir da janela de módulos dentro do grupo selecionado. Podemos ver, por exemplo, que estamos dentro do grupo Nova Didacta. Ele está marcando aqui, então qualquer um dos módulos ou cursos que forem arrastados para essa aba serão inclusos aqui, ou através da opção favoritos, tanto nos cursos quanto nos módulos. E aqui temos esses dados de tempo gasto e progresso, que seriam basicamente o tempo gasto pela turma como um todo, aqui, e aqui individualmente pelos alunos. Deixando o mouse em cima, ele dá para a gente uma breve descrição de porcentagem e os tópicos relacionados àquele progresso que o aluno já teve. Ao clicarmos em cima de um aluno que já fez, por exemplo, algumas atividades, temos aqui o perfil de avaliação dele, onde a nota é constituída do aprendizado, da apreensão, desculpa, da compreensão e da aplicação. E dentro do perfil do aluno temos o e-mail, onde o professor pode, clicando aqui, fazer já o contato direto com o aluno. Os grupos onde aquele aluno está incluso, né? Por exemplo, ele pode estar em mais de uma turma. Os cursos ou os módulos que aquele aluno tá relacionado e todos os resultados que ele já teve até agora. Lembrando que todas as páginas desse software têm essa opção aqui de exportar os dados para um arquivo de Excel CSV, ou seja, para fazer um tratamento de dados para as notas, por exemplo, o professor já pode ter isso de uma maneira automática. Podemos também aqui ter um acesso a todos os alunos da plataforma, independente da turma que ele está ou do grupo que ele está incluso. E pelo método de arrastar, podemos incluir aquele aluno dentro do grupo que o professor deseja. Ao selecionarmos um grupo e aqui dentro do grupo escolhemos os cursos ou os módulos inclusos nesse grupo, por exemplo, esse criado teste, podemos visualizar de uma maneira geral qual que foram as médias dos resultados, ou seja, a média da turma relacionados a módulo por módulo, e aqui individualmente. Nesse caso, somente um aluno que executou as atividades, então todas as médias relacionadas a esses assuntos estão somente relacionadas a esse aluno. Porém, se usarmos uma outra turma onde tivermos diversos outros resultados já pré-definidos, podemos ver que a média vai sendo calculada automaticamente. Outra ferramenta muito importante é que, além de o professor poder escrever e-mails individuais, ele pode já enviar um e-mail automático para todos os alunos daquela turma. Então, uma ferramenta integrada com o seu sistema de envio de e-mails, onde ele já inclui todos os alunos para que o professor possa compartilhar informações ou qualquer conteúdo que seja necessário para o desenvolvimento da aula de uma maneira bem automatizada. Por fim,
temos a opção de utilizar a plataforma de e-learning no idioma inglês americano, por exemplo, onde a maior vantagem é toda a quantidade de conteúdo original e atualizado, dando assim ao professor uma quantidade de informações muito maiores do que aquela que já está em português. Então, aqui nos módulos, por exemplo, temos outros tópicos adicionais, por exemplo, como introdução a carros elétricos, e dentro daqui temos também carros, sistemas híbridos, então é um sistema bem atual para o professor já aplicar todas aquelas novas tecnologias que estão sendo aplicadas em veículos elétricos e híbridos. E também temos como uma ferramenta muito interessante o simulador da Electude. Então, dentro desse simulador, temos passos com 3 níveis de simulação: o básico, o avançado e o especialista. Então, cada um deles vamos ter aquele sistema de solução de falhas, sendo o básico sistemas mais simples, onde o aluno pode utilizar até instrumentação mais simples para descobrir os problemas, até o especialista, onde ele vai ter que utilizar praticamente todas as ferramentas possíveis para identificar a solução do problema. Então, selecionando aqui o básico como exemplo, temos diversos simuladores com diversos defeitos. Lembrando que aqui estamos no módulo do professor, então o simulador já fala para a gente qual que é o tipo de problema e a solução desse problema. Então, por exemplo, esse primeiro temos um problema de sensor do pedal com defeito, do pedal de aceleração. E o erro é causado pelo offset do potenciômetro, ou seja, a solução aqui seria basicamente trocar o potenciômetro. O professor já tem acesso ao deixar o mouse aqui, ele dá uma descrição mais detalhada. E aqui o professor já sabe qual que vai ser a solução para aquele problema. Então, ao clicar aqui, ele é também dividido por níveis. Temos uma breve descrição daquilo que vai ser feito, inclusive com as ferramentas disponíveis. Aqui uma breve instrução gráfica de onde está localizado o problema. E ao iniciarmos esse módulo de simulação, podemos interagir com essa ferramenta que é muito poderosa. Então aqui temos um ambiente bem real de um veículo, todo modelado em 3D com os principais elementos do motor. Aqui temos também sistemas elétricos na parte traseira. E aqui temos uma ordem de serviço exatamente igual a uma ordem real em qualquer oficina que encontrarmos aí na vida real, onde contém a data, aqui seria o número de chassi do veículo, o técnico, e aqui isso é o mais interessante, que é simulando uma situação real, é o relato do consumidor. Então, o consumidor está relatando que o motor não aumenta a rotação ao apertar o pedal do acelerador. E foi passada a instrução para checar o sensor do pedal e a fiação do mesmo. E a possível solução para isso seria recolocar o pedal do acelerador, o sensor, se a fiação estiver ok. E então, documentar tudo aquilo que foi feito. Até temos aqui uma lista de checklist, né, onde podemos indicar se a falha foi resolvida, se precisa verificar algum reparo, se foi verificado, né, e os diagnósticos e trabalhos feitos. E por fim, se esses 3 itens tiverem
já sido checados, você pode retornar o veículo para o dono. Então, aqui na esquerda, temos diversas ferramentas para auxiliar na solução desse problema. Temos aqui um painel de instrumentação do veículo. Lembrando que é tudo interativo, posso arrastar para onde eu quiser, utilizar o zoom aqui ou com o mouse. Temos multímetros, também bem real, com toda a interação possível dele. Um scanner, medidor de pressão de combustível, um jumper para fazer um start da bateria, sem bateria também. O diagrama de fiação, também interativo, ou seja, ao clicar em cima do fio, por exemplo, eu tenho a opção de recolocar esse fio, né, de substituí-lo. Ao deixar o mouse em cima, temos a descrição de cada um dos elementos desse diagrama. Aqui temos a nota, né, de custo. Ele faz uma simulação de tudo aquilo que você fez e vai adicionando essa nota. Isso é muito interessante. Temos um tutorial aqui com legenda, inclusive, onde podemos fazer toda a verificação dos elementos disponíveis nessa plataforma de simulação de erros. Então é bem didático, bem autoexplicativo, ou seja, qualquer dúvida que o usuário tiver, ele pode recorrer a esse tutorial para sanar as dúvidas. E aqui, por exemplo, utilizando alguns desses elementos, podemos ver como é a capacidade dessa ferramenta de simulação de erros. Então, por exemplo, temos aqui a simulação do painel, onde eu posso ligar o veículo, assim como o veículo real. Temos sons, então isso é muito importante, que o som é sempre aqui um dos grandes métodos para investigação de erros, né? O legal é que quando você faz o zoom em cima dos elementos, ele transmite sons específicos. Não sei se é possível perceber no vídeo, mas conforme você dá o zoom em cada elemento, ele intensifica os ruídos. Então aqui podemos ver que quando mexemos no acelerador, existe uma falha mostrada no painel. Podemos utilizar o scanner para identificar o que está ocorrendo com o veículo. Então ele faz a identificação do veículo, o chassi dele. Aqui temos a opção de mostrar todas as falhas. Assim como temos o scanner real, né? Aqui temos a divisão. O sistema de falhas é exatamente igual a um scanner real, né, com códigos também, com uma legenda aqui mostrando o que é uma falha memorizada, ou seja, foi gravada da última vez, ou uma que está ocorrendo em tempo real. Temos aqui vários sistemas para fazer a verificação. Então aqui estamos um básico, ele só permite, como vimos lá atrás, que o nível dessa solução é básico, então ele não pode dar todas as ferramentas possíveis para já dar um certo indicativo do aluno onde está o problema. As avançadas, o especialista ele vai ter tudo habilitado, inclusive com outras ferramentas como osciloscópio, ponte de entradas e saídas, para dificultar na solução do problema. Facilita pelo número de ferramentas, mas dificulta pela quantidade de possibilidades que você tem para descobrir o problema. Então, vem ao gerenciamento do motor, temos diversas opções muito legais. Por exemplo, diagrama de blocos, com a legenda mostrando o que é cada uma das entradas e saídas da ECU, por exemplo.
diagrama de fiação também podemos ver aqui. E aqui é interativo, ou seja, se eu clicar em cada um dos elementos, ele mostra as propriedades padrões daquele dispositivo, ou seja, aqui temos um sensor do pedal do acelerador, ele mostra para a gente quais são a, os parâmetros básicos de funcionamento desse elemento. Qualquer coisa diferente disso é porque temos um problema. E aqui onde está o indicativo de onde está o elemento no motor. Aqui uma imagem em escopo de como é o sinal, por exemplo, a condição e como foi medido esse sinal. E o legal é que podemos, por exemplo, usar o multímetro, né, de uma maneira real, ou seja, se eu quero medir resistência, eu preciso desligar a parte elétrica, colocar na escala de resistência necessária. Eu posso vir até o elemento que eu quero inspecionar. Se eu clicar no cabo, ele tira e mostra para a gente os conectores individuais no cabeamento e do motor no cabeamento interno. Eu posso vir aqui, por exemplo, e verificar quais que são os problemas, né, relacionados a esses pinos, por exemplo, sempre utilizando o diagrama de fiação em conjunto. E o legal é que podemos ver as cores dos fios exatamente da maneira que está sendo mostrado no diagrama. Então, de uma maneira básica para vocês entenderem mais ou menos como seria a solução desse problema, parte dele. Primeiro procuraríamos aqui o que é relacionado ao acelerador, né? Então vemos aqui que o item 33 é o controle do pedal do acelerador. Toda a descrição que nós vemos. E, por exemplo, a distância, a resistência entre o pino 1 e 4, que seria o preto e o verde, tem de ser de 5 kΩ. Se eu medir a resistência, vemos que o circuito está praticamente aberto, ou seja, existe algum problema nessa fiação. Se tirarmos aqui, medirmos a mesma resistência desse conector, vemos que está ok, ou seja, o problema é desse cabo, provavelmente. Então, a ferramenta é muito interessante, porque estamos, na verdade, fazendo um teste prático sem ter o veículo real na nossa frente, né? Porém, com uma simulação totalmente plausível ao que é um automóvel real. E temos diversas outras ferramentas muito legais, por exemplo, como códigos de erros. Lembrando que, como desligamos a parte elétrica, ele desconectou, assim como um scanner real. E ele não comunica sozinho, temos que vir aqui fazer a comunicação novamente. Então ele mostra para a gente aqui todos os erros que estão sendo lidos nesse exato momento. Aqui é muito interessante, podemos escolher quais são os parâmetros que queremos ver em tempo real. Então eu posso, por exemplo, colocar RPM do motor, taxa de massa de ar entrando no motor, posição no acelerador, os controles do acelerador separados entre a ECM e o TCM, por exemplo, e pedir para ele mostrar em tempo real. Então podemos ver que independente do movimento do acelerador, nenhum dos sinais mostram alguma alteração. Então realmente temos um problema físico em todo esse sistema de pedal de acelerador e borboleta. Então é assim que o aluno vai
utilizando essa ferramenta para solucionar o problema do cliente, né? Temos testes de atuadores, ou seja, podemos controlar aqui individualmente. E aí aqui vemos que realmente o problema é físico e não eletrônico. Temos parte de configuração, porém, assim como um sensor real, ele não deixa você fazer isso com a ignição ligada. E até programação de ECU também. Então, a partir daqui, podemos ver a quantidade enorme de ferramentas que a Electude disponibiliza para os alunos interagirem com o veículo de uma forma virtual, porém mais próximo do real possível. Lembrando que temos também a opção de recolocar, substituir, né, elementos, como se você estivesse fazendo uma troca daquele elemento em uma oficina, né? Então, assim como os fios que a gente viu antes, podemos escolher para trocar um elemento. Então, espero que tenha ficado claro. Isso é uma introdução da plataforma. Ela tem diversas funcionalidades de acordo com os módulos, como vocês viram, né? Tipo de interação relacionado àquele assunto que você está vendo. E qualquer dúvida adicional, vocês podem entrar no site da Electude, onde tem breves vídeos de explicação individual para cada um dos tópicos que eu apresentei aqui. E qualquer dúvida também pode entrar em contato conosco da Nova Didática, que estamos dispostos a ajudá-los da melhor forma possível. Obrigado.